Olá pessoal, vou mostrar para vocês agora como que se faz um Prezi impactante e também como funcionam algumas coisas no Prezi. Bom, a primeira dica é que o Prezi é muito mais que um background bonito. Tem gente que pensa que é só pôr uma imagem de fundo e tá tudo tranquilo. O ideal é que esse Prezi ele traga uma experiência para as pessoas que estão assistindo, uma experiência memorável. E se você pensar direito das coisas que você viu em apresentações, o que é que você lembra mais? Coisas que você entendeu, imagens, odores, toques ou uma experiência que você viveu? Lógico, é a experiência. Então, se você conseguir fazer com que essa imagem seja memorável, melhor ainda. Percebam que eu estou indo e vindo, e aqui eu estou fazendo, usando um recurso pedagógico, eu estou vendo esse ponto aqui anterior e estou rememorando, estou lembrando, né? E é mais do que simples zoom. O ideal é que esse Prezi desencadeie uma ação, porque quando nós estamos fazendo uma apresentação, nós estamos gastando a atenção das pessoas. Então o ideal é que a gente não faça essas pessoas perderem o tempo delas. Bom, aqui eu já dou um overview e mostro o que vem pela frente. Então vamos lá. Para criar essa emoção, o ideal é que você conte uma história, e essa história tenha um enredo e tenha um significado para as pessoas. O ideal é que você use metáforas, como aqui temos alguns exemplos, tá aqui a ponta de um iceberg, aqui o iceberg como todo, eu poderia estar começando essa apresentação aqui na ponta e depois aprofundando em um determinado assunto. Então essas metáforas aqui, você pode usar uma metáfora aqui do céu, tá? Um ambiente colorido, um mar e qualquer outra coisa que você queira. Vocês ainda você pode não estar entendendo ainda, mas daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando com relação a essas metáforas. Aqui nessa apresentação nós estamos usando essa aí, a ponte e os dois lados aqui. Vocês já viram no overview. Então, o que é que acontece? Você também pode ser que use uma imagem apenas para dar um contexto. Por exemplo, aqui provavelmente uma plantação de trigo estilizada e nessa outra aqui o universo. A sua apresentação ela pode estar nessas bolinhas aqui ou soltas no espaço. Ok? Vamos lá. O ideal é que a gente crie essa atmosfera meio assim, como se fosse um cinema, e essa experiência daí realmente é interessante. Preste atenção no que vai acontecer agora. Vocês estão vendo a imagem lá de fundo, está vendo aqui um envelope, vamos lá. Vou tocar e o que é que acontece? Eu venho aqui. Então essa questão aqui desses zooms e esse passeio é como se eu estivesse realmente construindo uma história passo a passo. E o Prezi ele pode trabalhar até com 3 camadas de imagem e a sua apresentação ela pode permear essas 3 camadas. É mais ou menos como se você estivesse trabalhando numa mesa branca, obviamente que essa mesa ela tem um fundo e um topo. Toda vez que se aproximar muito do fundo ou do topo, o Prezi vai dar o aviso. Mas você navega nesse espaço aqui e permeia, pode transpassar essas camadas aqui. E escrever sua história ao longo dessas imagens. Aqui tem alguns elementos, aqui, como se fossem árvores, ok? Vamos em frente. Isso é parte aí, depois se vocês quiserem ler. O ideal é que a gente crie cenas, porque nem tudo precisa de cenografia, mas se você quiser prestar atenção nos detalhes, sim. Percebam aqui, são os pontos onde os olhos das pessoas passam mais tempo. Aqui um tradicional slide PowerPoint com aqueles bullet points. E aqui o Prezi. Como eu puxo o assunto principal na tela, não há distração de quem está vendo a apresentação. Então isso é uma coisa interessante e aí não tem distração. E uma outra coisa interessante também que acontece é como quem está assistindo não sabe qual vai ser o próximo movimento, ela fica atenta, ela não sabe se vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, enfim, se vai girar, se não vai girar, se vai aparecer alguma coisa. Mas sobretudo, e isso aí serve para qualquer tipo de apresentação, é importante que ele seja simples, tá? Em vez de uma coisa que a pessoa bata o olho e entenda rapidamente. Vocês vão ver um outro tipo de apresentação que deixa o pessoal meio em dúvida. Aqui novamente eu estou dando um overview e vou lá para o detalhe. Agora eu vou lá para o outro lado do entender. Então eu posso trabalhar com esse overview, que daqui a pouco vocês vão ver, e através dos meus passos eu ir lá para o detalhe, lá no fundo da apresentação ou numa imagem específica. O ideal é que eu tenha, quando eu estou contando uma história, eu tenha uma estrutura nessa história e tenha fluxo.
né? A estrutura funciona como uma planta de uma casa, é um plano, um roteiro a ser seguido. E o fluxo, na apresentação tradicional, não tem como eu fazer, que é isso aqui. Já no Prezi vocês vão ver que eu tenho condição, através da indicação, de que aqui tem um fluxo de informações que está sendo seguido ou está sendo sugerido. O ideal é que você tenha ambos. Normalmente, quando a pessoa começa a montar o Prezi, ela tende a fazer uma coisa aqui, o caos, né? Se a apresentação está desse jeito, o ideal é que você corrija, né? Os primeiros, normalmente a pessoa não... Quem não está habituado a planejar vai fazer uma coisa daquele tipo. Ou, se a pessoa está muito apegada ao padrão tradicional, ela tende a ordenar dessa forma, que aí deixa uma situação diferente, fica tudo muito rígido e você perde o contexto geral da apresentação. Então também não é o ideal que seja feito dessa forma. Então vocês vão ter a oportunidade, fazendo um treinamento, de perceber como é que você pode fazer isso. Toda história, ela se desenrola mais ou menos assim. Ela tem uma exposição, uma ação crescente, um clímax, uma ação decrescente e um desfecho dessa história. Às vezes isso pode ser um pouco alterado. Se você me perguntar o que é que a foto do Nemo está fazendo aqui, é só um exemplo de uma história, né? Só para ilustrar. Então, a narrativa ela tem que ter uma estrutura mais visual que ajuda as pessoas a seguirem a história. É comum numa apresentação tradicional se colocar excessivamente texto, muito texto, né? Isso aqui não deve ser feito. O ideal é que você explique, conte essa história. Quanto a colocar texto, se for uma apresentação que você vai enviar para a pessoa, ou essa apresentação vai ficar exposta na internet, talvez tenha necessidade de texto ou de narrativas específicas, né? A pessoa pode ouvir uma narrativa quando um determinado elemento estiver na tela. Novamente, é uma visão geral, que, como eu falei para você, em termos de recursos pedagógicos, você revisa o que é que foi visto aí. Tá legal, é fácil para mapa, mas será que tudo precisa ser organizado dessa forma, espacialmente, com tudo isso aí? Bom, vamos ver a diferença entre uma apresentação tradicional, que é essa lista de bullets, né? Eu tenho um líder de equipe, que tem um aprovador, que trabalha rumo ao objetivo, e nesse trabalho é medido através de indicadores de performance que tem um determinado alvo a ser atingido. Tá? Na lista de bullets seria, você não visualiza a relação que tem entre esses membros da equipe. No Approach Zen, que até eu li esse livro, Zen Presentation, normalmente você trabalha uma coisa mais subjetiva, mais visual, né? E quem está na plateia que tem uma dificuldade de tentar entender o que é que está querendo dizer com aquilo. E não ajuda em nada também o apresentador. Já numa situação de utilização do Prezi, o ideal é que a gente trabalhe esse significado e mostre a relação entre as coisas. Vejam aqui, ó, eu tenho um time que tem um chefe de equipe com um aprovador rumo a um objetivo através de métricas-alvo aí. Então eu dou uma ideia, vamos dizer assim, mais de sequência do que esses outros tipos de apresentação. E toda vez que eu estou fazendo minha apresentação, como é que esse negócio funciona? Normalmente eu me movo ao redor dos elementos, tá? E posso entrar no detalhe, porque aqui eu mostro as relações entre essas coisas. Normalmente o que está dentro desses delimitadores aí, sejam colchete, círculo, triângulo, são elementos que têm o conteúdo semântico semelhante. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo que mostra isso aí, tá? Então, o ideal é que eu pegue coisas de significado semelhante e agrupe essas coisas para ficar mais fácil da pessoa entender, ok? Vamos em frente. Então aqui o significado da estrutura, agora vamos ver o caminho. O Napoleão Hill até cita, né, foi um escritor do início do século passado, e que tudo que a gente tem de autoajuda é baseado nas Leis do Triunfo, que é um livro que ele escreveu, e outros, Pensa em Riqueza e tal, ele dizia que uma palestra é como uma jornada, né? Então, o caminho a ser seguido no Prezi, tem que tomar cuidado, nesse filme que você vai ver agora, não há uma sensação de espaço, chega até a incomodar. Então, muita gente tem até preconceito com o Prezi porque viu uma apresentação desse tipo aqui. Veja se não incomoda. Então, isso é um exemplo de como não se deve fazer. Tá? Vou passar na seguinte, onde esse espaço é explorado semanticamente. Então, você tem uma situação, espaço ajuda a memorizar. Então, espaço ajuda a memorizar. Aí eu mostro todo, tá? Em seguida,
visão geral que você está vendo esse tipo de apresentação. Tá? Vamos lá. Vamos supor que eu fosse explicar para você sobre essa tela, né? Em uma situação normal, a gente grudaria o nariz e sairia vendo ali. Eu posso chamar os detalhes, contar, não sei se você viu que tem uma armadura, olha, tem uma armadura lá no canto, ok? Então eu chamo no detalhe, volto para ver o contexto e posso voltar novamente nesses detalhes. Então é bem interessante, como é um recurso assim, muito diferente do que as pessoas estão habituadas. Só tem que tomar cuidado, tá? Os dois grandes erros, exagerar em zoom e em giro. Se eu começar a passar rápido aqui, vai incomodar. Então aqui eu dei um novo overview, e aqui uma conclusão, né? Com a revelação final, que eu poderia sair de dentro de uma imagem, mostrar uma outra, você arremata o significado da apresentação. Então aqui tem todo o mapa, né? Então para impactar eu devo fazer que a pessoa passe uma experiência memorável e ao mesmo tempo desencadear uma ação, fazer ela se mexer. E que eu cause sensações e que também a pessoa entenda o que eu estou falando. Como encerramento eu vou lá, viram que tem um peixe voador lá, vamos lá no olho do peixe voador. Conclusões, mantenha a simplicidade, isso aí em qualquer tipo de apresentação, deixe a metáfora que você escolher ele inspirar, escolha o caminho com cuidado para não causar problemas de entendimento ou de lógica, ou se não de excesso de movimento, crie textos estruturados e trabalhe o overview adequadamente. E, sobretudo, explore o espaço da apresentação. Aqui você teve uma ideia de um preze, de alguns significados, algumas coisas, e você vai ter a oportunidade de ver isso mais na prática mesmo, quando você começar a mexer, meter a mão na massa, ok? Valeu e siga vendo o vídeo aí. Um grande abraço.